Olá, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, tudo bem, tudo certo? Eu sou o professor Franciano Santos, professor de Direito Constitucional. Estamos aqui nessa semana 0800, você que está se preparando para o concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, né, está focado, direcionado, atenções voltadas para a tua prova. Tudo bem, minha gente? Estamos aqui nessa tarde maravilhosa do dia 20 de fevereiro. Para quê, professor? Para resolvermos algumas questões de direito constitucional da tua banca, a banca do teu concurso, banca Fundatec, né? A banca específica aí da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, no tocante a esse certame, tá? Então, Fundatec, banca gaúcha, muito famosa, tem particularidades, tem algumas especificidades e nós vamos comentar essas especificidades hoje à tarde na resolução de algumas questões. Eu separei os itens de acordo com o teu edital, tudo dentro do conteúdo programático estabelecido no teu edital, para fazermos aí uma revisão. Eu acredito que os pontos mais importantes são exatamente estes daqui que eu separei. Bacana, povo? Então, provavelmente, devemos ter aí 1, 2, 3 pontinhos afetos a direito constitucional que você vai levar para a tua prova, se Deus quiser, né, nessa aula da premonição. Mentaliza daí que eu mentalizo daqui. E aí, vamos juntos rumo à aprovação, né, rumo à Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, eu tenho um carinho extremamente especial. Estive recentemente aí fazendo fases da prova do concurso da magistratura, Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Infelizmente, o professor não obteve êxito, né? Ficou na prova oral, mas vou tentar novamente, desistir jamais, vamos persistir, um dia vai. Na verdade, minha gente? Então, desejo para você já antecipadamente uma excelente prova e uma ótima tarde de estudos aqui comigo. Vamos dar uma olhadinha, minha gente, aqui em quem é que está online. Um abraço para Kelly Alves, para Kézia, o Eduardo, Eliana, Camila, Antônio, KLN, galera que está aqui online, né? Eu já comecei com 55, falei que tinha pouco. O professor apareceu na tela, já subiu para 72, ok? Abraço aí pro pessoal aí do interior de Pernambuco, Kelly Alves. Abraço para você, querida. Tudo de bom. Povo, olho na tela, vamos resolver questões, então, de direito constitucional nessa semana 0800 para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Questões Fundatec. Essa daqui, por exemplo, foi cobrada no concurso de 2014 para a Secretaria de Fazenda e vem falar sobre princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Vamos que vamos, meu povo. Ó, o pessoal aqui está mandando... Eu estou em João Pessoa, KLN. Eu também estou na Paraíba, né? É o engenheiro Murilo Silva. E aí, o professor vai mandando abraço. O professor está em Brasília, Distrito Federal. Abraço, meu povo. Para todo mundo, vamos que vamos resolver questões aqui da Fundatec. A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, olha só, a soberania, a cidadania, a defesa da paz social. A defesa da paz social é uma invenção, não é verdade, minha gente? Não, é a soberania, cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, os valores da livre iniciativa, né, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Esse daqui, ó, a defesa da paz é a invenção. Então, o item 1 já está errado. Vamos avançando. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, muito bem. Garantir o desenvolvimento nacional, muito bem. Erradicar a pobreza e reduzir a marginalização e as desigualdades regionais. Calma aí. Garantir o desenvolvimento nacional, show de bola. Erradicar a pobreza, show de bola. Agora, reduzir a marginalização não tem que ser reduzida, ela tem que ser erradicada. O objetivo é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. Identificaram aqui o peguinha? Identificaram a malandragem e a maldade dessa banca Fundatec? Ela colocou o Instituto mudando a ordem dos verbos, mas a ordem dos verbos faz uma diferença tremenda.
Não basta reduzir marginalização. O objetivo é erradicar a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, além de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Também está errado. E aí, meu povo, já vem comigo. O que vocês perceberam? Que a banca Fundatec, ela gosta de trocar palavrinhas dentro do texto constitucional, como fez aqui nesse item 1, mas não apenas palavrinhas esporádicas, palavrinhas que vão moldar todo o contexto, todo o sentido da norma constitucional, tá? Então, cuidado. Ela é sutil em mudar determinadas palavras, mas ao mudar a ordem, tá, de prerrogativas estabelecidas dentro do inciso, ela muda todo o contexto. Mudou o contexto, a questão está errada, como fez nesse item 2 aqui. Cuidado para que você não seja surpreendido na tua prova e venha perder pontinhos importantes. Bacana, povo? Avançando, vamos para o item 3. Ao estabelecer que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, isso se dá em respeito principalmente ao princípio da segurança jurídica. Tá certo, professor? Tá certo. O artigo 5º, inciso 36 da Constituição, prevê exatamente isso, o respeito à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito. Tudo isso daí para privilegiar e consagrar o princípio da segurança jurídica. Tá? Decisões judiciais após o seu trânsito em julgado, né, se não houver um vício de validade maculando a respectiva decisão, elas não são passíveis de nova apreciação por parte do Poder Judiciário. Isso daí justamente para consagrar o princípio da segurança jurídica e evitar que demandas que já tenham sido resolvidas pelo Poder Judiciário sejam novamente levadas. Tá? Professor, então, quer dizer que a partir do momento em que eu tenho algo julgado pelo Poder Judiciário e a sentença transitou em julgado, acabou, não tem mais recurso, aquela matéria não pode mais ser discutida no âmbito do Poder Judiciário? Não pode. Essa matéria não será mais discutida. Por isso que nós chamamos de segurança jurídica. A segurança que é dada ao respectivo cidadão, ao respectivo indivíduo, de que aquilo que foi decidido está decidido e os seus efeitos permanecem, ok? Nós não apreciaremos novamente perante o Poder Judiciário, exceto se houver uma violação de princípios afetos à validade do processo, que aí da ASMO, aí já é bem específico, a impetração de uma ação rescisória em determinadas hipóteses previstas no texto constitucional. Bacana, minha gente? Então, cuidado com isso daí. A priori, só o nosso item 3, olho na tela, só o item 3 está correto, tá? Então, vamos analisar as alternativas, quais estão corretas, apenas a 2 não, apenas a 3, alternativa B. Então, resposta alternativa B, vamos marcar aqui e destacar com o nosso marcador. Bacana, povo? Só o C, o pessoal já está falando boa tarde, boa tarde, boa tarde. Professor, estou em Vitória da Conquista. Um abraço para você que está aí em Vitória da Conquista. 77 pessoas assistindo. Muito bem, vamos chegar a 100. Manda um zapzinho aí para o seu amigo, uma mensagem instantânea e fala, vem assistir Direito Constitucional aí com o professor Francione, ele vai dar algumas dicas importantes. Avançando, meu povo, vamos para a questão... A propósito, vamos comentar os itens, não é verdade? O item 1, ele está incorreto, já que mistura objetivos da República Federativa do Brasil e princípios das relações internacionais. Então, está aqui, ó, de acordo com o parágrafo 1º, a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Fácil. Item 2 está incorreto, pois menciona reduzir a marginalização, quando o correto é erradicar, exatamente aquilo que eu comentei com vocês. E aí são objetivos da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária, também chamado de princípio da solidariedade social, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, está vendo? É erradicar a pobreza e a marginalização, e não reduzir a marginalização. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Já o item 3 está certinho,
pois prevê justamente, pois descreve e elenca justamente aquilo que prevê o artigo 5º, inciso 36, leitura obrigatória para você, que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, respeitando assim o princípio da segurança jurídica. Bacana, minha gente? Devidamente fundamentados todos os itens, vamos avançar. Beijos, prof. Valparaíso do Goiás. Ivone, beijo para você, de Valparaíso do Goiás. Posto Centro Agostinho, pé de serra da Bahia. Abraço para os meus amigos baianos. Baianos, estamos todos aí no Brasil inteiro conectados, plugados, ligados aí no Estúdio Aulas, nessa tarde maravilhosa de terça-feira, dia 20 de fevereiro, para fazermos essa revisão para o concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. É claro que a galera está aproveitando para revisar tudo, para pegar dicas importantes. Finalzinho, então, vou dar uma dica bacana sobre o Poder Judiciário, especial para quem permanecer plugado aí. Bacana, meu povo? Questão número 2, cobrada aí no concurso da SUSEP, tá? No ano de 2014 pela Fundatec, agente penitenciário. Analise as assertativas abaixo, segundo a Constituição da República, em especial o artigo 5º, que dispõe sobre os direitos e deveres individuais e coletivos. Vamos analisar as assertativas. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, muito bem, pode, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Professor, esse item 1 está correto? Está sim. Povo, vem comigo. Eu não posso confundir procedimento de desapropriação com a utilização temporária em razão de uma situação específica de calamidade pública, tá, por parte do poder público. Professor, desapropriação. No ato de desapropriação, nós temos a transferência da propriedade, tá, do bem imóvel para o Estado. O particular perde a propriedade em razão de interesse público nas hipóteses previstas no texto constitucional. Mas nessa situação, ele tem direito, a ele é assegurado uma indenização, pagamento de uma indenização prévia, justa e em dinheiro, segundo o texto constitucional, na hipótese de desapropriação, que você não vai confundir com a hipótese que está elencada aqui na questão. Aqui a utilização é temporária e precária, em razão de uma situação específica de natureza transitória, uma calamidade, por exemplo. Aí o poder público pode ir lá e requisitar o uso do seu bem imóvel. Professor, é devida indenização? Não. A indenização só será devida se houver dano. Então, para constatar o dano, eu preciso fazer uma verificação, uma perícia, averiguar as condições de entrega e as condições de retirada, digamos assim, do imóvel naquele momento em que o poder público vai requisitar e o momento de entrega do imóvel, para que você entenda, no momento anterior e no momento posterior, tá, de utilização do bem. Após a utilização do bem, se verifica se houve algum dano, se tiver acontecido algum dano, tivemos um dano no tocante a uma lâmpada, as paredes quebradas, algo assim. Aí sim, o proprietário fará jus a uma indenização. Se não houver dano, não será paga indenização alguma nos termos do texto constitucional. Então, cuidado para não fazer confusão entre os dispositivos, tá? A desapropriação e essa utilização precária em razão de uma situação de calamidade da natureza. Avançando. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Muito top, tá? Esse item 2 aí vem justamente cobrar o que está previsto no artigo 5º, inciso 50 da Constituição Federal. Pouca gente comenta, mas você sabe, as presidiárias elas fazem jus, sim, a permanecer com seus respectivos filhos durante o período de amamentação. Nós tivemos até uma decisão liminar, tá? Eu estava lendo o informativo do STJ da semana passada, não me recordo o número do informativo, porque já li o do STF, aí faz uma bagunça no tocante aos números, mas do STJ da semana passada, e aí foi deferido
a prisão domiciliar para uma detenta que preenchia requisitos, não todos, parte dos requisitos, mas que estava na situação de mãe. Ela se tornou mãe. E aí entendeu o ministro que haveria sim a possibilidade do cumprimento da pena antecipando requisitos. Então, se você tiver curiosidade, pode ler a decisão, é uma decisão extremamente importante. Acredito que ainda não será cobrada em tua prova, porque a tua prova está próxima, né? E o informativo já foi veiculado semana passada. Então não dá tempo. Mas aí para os próximos concursos, fiquem atentos a essa situação. Uma decisãozinha aí do STJ importante. Importante também é aquilo que está previsto lá no texto constitucional, no artigo 5º, inciso 50. É assegurado. Professor, e aí o bebê vai ficar dentro do estabelecimento prisional com a mãe? É claro que não, senão ele estaria cumprindo uma pena, e aí já vai ferir o princípio da dignidade da pessoa humana do bebê. Ele fica em estabelecimento à parte, e aí a mãe vai e amamenta, ok? Para que ele não venha a ser punido, entre aspas, por algo que ele não cometeu. Ok, povo? Então, como a pena não pode passar da pessoa do condenado, há a possibilidade, sim, dele ser amamentado pela mãe, é um direito constitucional, mas em estabelecimento anexo ao estabelecimento presidiário. Bacana, povo? Avançando, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Sim, tem direito, também é direito constitucional. Está previsto no artigo 5º, lá no inciso 64, salvo engano. Tá? Nós vamos fundamentar todas as questões e aí eu vou comentar, mas salvo engano é o inciso 64. Vamos conferir, todas as questões estão fundamentadas para que você não tenha um trabalho aí de na sua revisão ainda procurar. Não, professor, já trouxe tudo. Facilitar a tua vida. Bacana, minha gente? Estão corretos, então. Alternativas 1, 2 e 3. Estão corretas. A letra E. Aqui, alternativas 1, 2 e 3. Itens 1, 2 e 3. Aqui, resposta alternativa E. Show de bola. Professor, tem fundamentação? Sempre, sempre fundamentação. Conforme o item 1, artigo 5º, inciso 25, no caso de iminente perigo, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular assegurado ao proprietário indenização ulterior. O item 2 está correto, está aqui o artigo 5º, inciso 50. As presidiárias são asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. E o item 3 está correto também, nos termos do artigo 5º, inciso 64, tá vendo como a memória do professor tá boa? O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Lembrando, tá? Essa regra não é a regra afeta apenas ao texto constitucional. Nós temos essa situação, essa disposição também presente em tratados internacionais nos quais o Brasil é signatário. Dentre eles, o Pacto de São José da Costa Rica e o Tratado de Roma. Tá, dispõe acerca dessa situação aqui. Prendeu, tem que ser identificado. Lembrando, a prisão, regra, tem que ser proferida por uma autoridade competente, uma autoridade judiciária competente. Exceções, prisão em flagrante, né, a recaptura de preso, são exceções que estão estabelecidas nos textos nos textos de tratados e convenções internacionais que o Brasil é signatário. Pode cair na tua prova de direitos humanos, já que eu sei que a galera que está aqui online acompanhando o professor, 96, show de bola, tá só aumentando o número. 96 que já estão online aqui, estão estudando direitos humanos também para o seu concurso de carreiras policiais. PM, Polícia Civil, Delta, né? Tá, galera, tá todo mundo estudando, todo mundo plugado. Fiquem atentos a essas regras de direitos humanos. Olho na tela, vamos para a questão número 3. Essa daqui foi cobrada no concurso Top das Galáxias, ok? 2015. Na Procuradoria-Geral aí do Rio Grande do Sul, para o cargo de Procurador do Estado. Ao tratar do alcance da liberdade de expressão em relação ao chamado discurso de ódio, o hate speech, o STF sustentou que o direito à liberdade de expressão é um direito relativo,
Professor, o direito à liberdade de expressão é um direito relativo? Claro, a relatividade é característica de todos os direitos fundamentais. E o direito à liberdade de expressão, ele não é absoluto. Nós não temos direitos fundamentais absolutos. Nem o direito à vida é um direito absoluto. Ele pode ser relativizado no caso concreto, quando confrontado com a outra liberdade ou prerrogativa constitucional de igual espécie. Então toma cuidado. Tá? O direito à liberdade de expressão é um direito relativo, objeto de ponderação, sim, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, muito bem, proporcionalidade e razoabilidade, muito bem, não podendo acolher a incitação ao ódio racial ou religioso. Show de bola, minha gente. A alternativa A é a alternativa correta e ela está alinhada à decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em sede do HC, que se você quiser você vai ler depois aí na tua casa, 82424, tá? Do Rio Grande do Sul. É um julgado aí proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede da HC, é uma decisão antiga que veda o chamado discurso de ódio, tá? Nós não temos no ordenamento jurídico uma tolerância, como temos aí nos Estados Unidos ou em outras nações, no tocante à liberdade de expressão, concebida de uma forma bem mais abrangente. Nos Estados Unidos é assegurada, você pode fazer um discurso de ódio se você quiser e não será punido, pautado na tua liberdade de expressão. Aqui na República Federativa do Brasil a coisa é diferente, ok? Temos limites. E aí se você ferir alguém, se você causar um dano material ou moral a uma determinada pessoa em razão do exercício do teu direito de liberdade de expressão, é assegurada à pessoa uma indenização, além do direito de resposta proporcional ao agravo. Bacana, minha gente? Tudo isso estabelecido no texto constitucional. Vamos analisar as demais disposições e identificar o erro. O direito à liberdade de expressão é insuscetível de ponderação. Negativo, ele é objeto de ponderação. Então, a alternativa B já está errada. O direito à liberdade de expressão é insuscetível de ponderação. Está errado, ele é objeto de ponderação, pode sim ser ponderado. O direito à liberdade de expressão é insuscetível de ponderação. Mais uma que está errada, que tu já marca já de cara. Então, aqui está errado. O direito à liberdade de expressão é um direito relativo, aqui está certo. Objeto de ponderação também está certo. À luz dos princípios da dignidade humana, proporcionalidade e razoabilidade, sendo admissível a incitação ao ódio. Não é admissível a incitação ao ódio, tá? É vedado no nosso ordenamento jurídico. Então, sem sombra de dúvidas, a alternativa A é a correta. E, claro, sempre vamos à fundamentação. Tá? O chamado hate speech, ou seja, o discurso de ódio, consistente nas manifestações de pensamentos ilimitadas, contendo declaração de ódio, desprezo ou intolerância, vamos marcar, não é admitido pelo sistema jurídico brasileiro. Tem aqui o julgado para vocês, ok? De 2013 esse julgado. É de 2013? Isso. Não que de 2013, é bem anterior a 2013. O ministro Maurício Correia ainda era relator de 2003, tá? Habeas corpus 82424, informativo 321 do Supremo Tribunal Federal. Bacana, povo? Olha só o que diz aqui a emenda. O direito à livre expressão não pode abrigar em sua abrangência manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. Show de bola! Professor, manda um abraço para mim, eu moro em Bom Conselho, Pernambuco. Um abraço para você, Maciel Cavalcante. Abraço também para o Celso de Olinda e para Julie, Késia, Larissa. Bacana, povo. Só gostei desse termo aí, professor. Hate speech. Muito bem, é um discurso de ódio. Tá? Então você sabe que a banca ela gosta de usar essa terminologia e principalmente se a língua inglesa for cobrada. Vamos para a questão 4. Considere as seguintes afirmações sobre as ações constitucionais. Vamos falar sobre os remédios constitucionais. E aqui vem comigo, já que você já está um bom tempo aí com o olhinho na tela,
vem aqui com o professor e vamos falar sobre os remédios constitucionais. Professor, quantos são os remédios constitucionais? São 5. 2 habeas corpus e habeas data. 2 mandados, mandado de injunção, mandado de segurança e uma ação popular. Novamente, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança, ação popular, ação civil pública. Para fins de concurso público, não é considerado remédio constitucional, mas sim uma garantia constitucional. Bacana, que não é prerrogativa exclusiva do Ministério Público. O Ministério Público pode ajuizar como outros entes que tenham seus direitos violados e sejam tutelados através do ajuizamento de ação civil pública. Então, cuidado. Tá? Tem gente que pensa que é só o Ministério Público que tem essa capacidade, né, de se valer da ação civil pública. Não é só o MP, não. Bacana, povo? Então, deixa a ação civil pública, vamos falar dos 5 remédios constitucionais e resolver questões sobre eles. Olho na tela, concurso também de procurador do Estado, cobrado no ano de 2015. O habeas corpus, que é gratuito e dispensa a atuação de advogado, pode ser impetrado em favor de qualquer pessoa, inclusive pessoa jurídica errada. Professor, por que está errado? Até aqui estava certo, ele pode ser impetrado em favor de qualquer pessoa física. Ok? Qualquer pessoa física, jurídica não. Para essa questão ficar certa, ela tinha que estar disposta da seguinte forma. O habeas corpus, que é gratuito e dispensa a atuação de advogado, pode ser impetrado por qualquer pessoa, inclusive por pessoa jurídica. Ele pode ser impetrado por qualquer pessoa. Tá? Aqui, ó, por exemplo, vamos tirar esse daqui. Se você tirar aqui impetrado em favor de qualquer pessoa, não, por qualquer pessoa. Aí, inclusive pessoa jurídica, a questão ficaria certa. Nós temos 3 partes no HC. Olha para cá. HC, as partes. Primeira parte, impetrante. O impetrante é o autor do HC. E aqui pode ser qualquer pessoa. Aí você já vai colocar a informação. Qualquer pessoa, física ou jurídica. Ok, minha gente? Qualquer pessoa, física ou jurídica, física/jurídica, qualquer uma pode impetrar um HC. Agora, o paciente, que é aquele que sofreu a violação ou está prestes a sofrer a violação no seu direito de ir, vir e permanecer, necessariamente tem que ser uma pessoa física. Tá? Não cabe HC para soltar carro, professor. Recentemente eu vi uma decisão aí, tá? Uma decisão não, uma petição de um advogado, eu não lembro, foi lá no Nordeste, não lembro o estado. Depois, se alguém tiver lembrando do caso aí, mande aí no chat pro professor. Em que ele impetrou para soltar um carro. Aí o desembargador pegou e mandou um ofício para a Ordem dos Advogados, para a seccional da OAB, e falou o seguinte, ó, pegue teu advogado aí, abre um procedimento, suspenda a carteirinha e faça uma nova avaliação, porque ele impetrou para soltar o carro na primeira instância e impetrou para soltar o carro na segunda instância, vem no tribunal. Aí o desembargador relatou, digamos assim, apelou com ele, tá? Para o carro não serve, só serve para pessoa física, então fica bem tranquilo. Tá? Impetrante, qualquer pessoa, pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, capaz ou incapaz, e nem precisa de advogado. Professor, paciente, aquele que pode sofrer a violação no direito de vir e permanecer, ou aquele que já sofreu. Esse é só pessoa física. Então, paciente obrigatoriamente tem que ser uma pessoa física. Não só pode ser impetrado em favor de pessoa física, mas impetrado por pessoa jurídica ou pessoa física. A autoridade coatora é aquela que detém a competência de soltá-lo, porque é ele que violou o direito no tocante a manter preso, tá? Ou deu a ordem de prisão. Bacana, povo? Avançando, então, está errado aqui o nosso item 1, vamos para o item 2. Além da omissão inconstitucional, é requisito do mandado de injunção a demonstração pelo impetrante de nexo causal entre a omissão e a inviabilidade do exercício do direito, liberdade ou prerrogativa. Professor, eu tenho que mostrar esse nexo causal? Tem, minha gente.
No mandado de injunção, você precisa demonstrar esse nexo causal. Para que serve o mandado de injunção? Diz o texto constitucional, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta da norma regulamentadora inviabilize o exercício de direitos, liberdades, prerrogativas constitucionalmente previstas, afetas à nacionalidade, soberania e cidadania. Então, a falta da norma inviabiliza o exercício de direitos. Por que eu tenho que demonstrar um nexo causal? Eu preciso provar para a autoridade judicial que a ausência normativa me inviabiliza no exercício do direito. Então, o nexo causal está entre essas duas situações, a ausência da norma e a inviabilização do exercício de direitos. Preciso demonstrar, senão não posso impetrar um mandado de injunção. Bacana, povo? Vamos, então, marcar aqui o item 2, ele é o item correto, o 2. Tá? Então, o mandado de injunção exige essa situação, essa demonstração do nexo de causalidade entre a omissão e a inviabilidade do exercício de direitos, liberdade e prerrogativa constitucional. O 3. A ação civil pública para a defesa do patrimônio público, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos só pode ser ajuizada pelo Ministério Público. Acabei de comentar isso, tá? Outros entes podem ajuizar, sim, a chamada ação civil pública, tá? Não é uma exclusividade do Ministério Público. Então, vamos para responder as questões. Quais estão corretas? Apenas a 2. Então, a alternativa B é a alternativa correta. Bacana, gente? Alternativa B, alternativa correta. Aí você vai me perguntar, professor, dentre os remédios constitucionais, qual é aquele que você acredita que estará presente na minha prova? Tua prova de polícia? Habeas corpus, tá? Como acredito que o habeas corpus seja o remédio constitucional que irá aparecer na tua prova, eu trouxe uma revisão sobre HC. Vem comigo. Vamos lá, minha gente. Disposições importantes, características do habeas corpus. Que bacana aí para você, né, estar por dentro, ficar por dentro daquilo que pode ser cobrado na tua prova. O HC refere-se tão somente à pessoa física, mas ele pode ser proposto tanto por pessoa física como por pessoa jurídica, ok? Então, o autor, o impetrante, pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. O órgão julgador não está vinculado ao pedido formulado no HC, ele pode decidir ultra, além ou extra, fora do pedido, tá? Fora daquilo que foi formulado na petição de habeas corpus. Característica importantíssima, essa terceira. Estende-se também aos corréus caso os motivos da prisão sejam os mesmos. Como assim, professor? Vamos supor que prendemos aí A e B por um determinado motivo. E foi impetrado um HC em favor de A, B não. Se A for solto, a decisão se estende a B, mesmo B não figurando lá na petição inicial como paciente, como eventual beneficiário. Por quê? Analise o contexto do habeas corpus. Ele é justamente para combater prisão ilegal, ilegalidade de prisão. Se é declarada a ilegalidade de prisão em razão a e B foi preso pelos mesmos motivos, a prisão também é ilegal para B. Então não teria nenhum sentido soltar A e manter B preso. Então as decisões se estendem também aos corréus, caso os motivos da prisão sejam os mesmos. Avançando, minha gente, ele é isento de custas, tá? Não precisa pagar nada, é uma ação gratuita. Qualquer pessoa, nacional ou estrangeira, independentemente de capacidade civil, profissional, de idade, de sexo, estado mental, pode propor HC em benefício próprio ou alheio. Por isso ele é considerado o mais democrático dos remédios constitucionais. Admite pedido liminar, desde que presente o periculo in mora e o fumus boniuris, bacana, e quando no tribunal, em caso de empate no julgamento, a decisão vencedora será mais favorável ao paciente. Isso é importantíssimo. Como assim, professor? Há a possibilidade de você impetrar um HC na primeira instância perante um juiz singular. Ele proferir uma decisão mantendo o indivíduo preso, negando a ordem de HC.
O que é possível? É possível que você impetre um HC na segunda instância, que vai funcionar como recurso. Se durante o julgamento, por uma turma, ou por uma Câmara, vamos por uma turma, se houver empate, né, vamos supor que 2 votaram para manutenção da prisão e 2 votaram para a liberdade do paciente. Nós não vamos precisar do voto de Minerva, o voto de desempate do presidente da respectiva turma, né, que vota nessas situações. Por quê, professor? Porque se houver empate, a decisão já é mais favorável ao paciente. Solta o cara, solte o paciente. Bacana, povo? A última característica também importante, e aqui nós vamos matar um mito. Olho na tela. O HC não exige representação por meio de advogado. E aqui ele é o único remédio constitucional que não exige representação por meio de advogado. O único remédio constitucional, ok? Professor, mas o habeas data também não precisa. Claro que precisa, minha gente. O habeas data precisa de advogado, sim. Exige representação por meio de advogado, sim. Então, cuidado, né? Nós temos assistido aí algumas situações no YouTube, né? Que temos pérolas fantásticas. Pessoas aí dizendo, né, se auto-intitulando professores, dizendo que no habeas data, no habeas data não há necessidade de advogado. Opa! O habeas data é uma ação gratuita, assim como o habeas corpus, isento de custas. Só que no habeas data é preciso sim de advogado. E segundo a súmula número, agora eu não me recordo o número da súmula, não sei se é a 2 do STJ, é necessário que se esgote as vias administrativas no tocante ao habeas data. Bacana, povo? Então tá aqui características do habeas corpus para você fazendo aquela revisão esperta, revisão marota. Bacana? Vamos lá, avançando, questão 5, sobre a organização do Estado, vixe, questão cobrada no ano de 2017, organização do Estado, o povo arrepiou aí, né? Eu vi aí, já senti que a galera deu uma arrepiada, né? Não arrepia não, tem uma organização do Estado, artigo 18, bem tranquilo, competências também, né? Um tema muito tranquilo, a galera quase não tem dúvida sobre competências, eu vou comentar competências aqui para vocês e dar algumas dicas. Tá? Então, fiquem tranquilos, não tenha medo de organização do Estado. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Alternativa A. As terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental definidas em lei, são bens pertencentes aos Estados-membros. De cara, tu marca essa questão errada. Por quê? Porque ele faz menção às vias federais e depois ele fala das terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras. E aí tu vem comigo. Meu amigo, se eu tenho terra devoluta, aquela terra que a priori não tem dono, e ela é indispensável à proteção, à defesa das fronteiras, ela pertence à União. Tá? Se nós temos fortificações e construções militares, pertence à União, são bens da União. Nós temos vias federais de comunicação e preservação ambiental, pertence à União. Temos um rio que banha mais de um estado, esse rio pertence à União. Nós temos um rio que ultrapassa, que transcende as fronteiras da República Federativa do Brasil, né, que o seu curso vai desembocar em um outro país, pertence à União. Vem de um outro país até a República Federativa pertence à União. Então, cuidado com isso daí. São os bens da União elencados no artigo 20 da Constituição Federal e eles gostam de aparecer em prova. Bacana, povo? Avançando. Vamos para a alternativa B. Os potenciais de energia hidráulica são bens pertencentes aos municípios. Energia, falou em energia, ok? Hidráulica, bens da União. Não há de se falar, e até legislar sobre energia, tá? Competência privativa da União. Então, quando você identificar a palavrinha energia, já vá linkando a União.
E aí os potenciais de energia hidráulica não são bens pertencentes aos municípios, são bens da União. Está elencado lá no artigo 20, no inciso 8º, tá? Salvo engano, inciso 8º, depois a gente confere aqui na fundamentação. Bacana, povo? Então, cuidado, tá? Está errado. Energia, ligue sempre à União. C. Compete privativamente aos Estados-membros legislar sobre trânsito e transporte. Também, quando você ouvir a palavrinha trânsito ou transporte, ligue à União, tá? Legislar sobre trânsito e transporte, a competência é privativa da União. As competências dos estados são competências remanescentes e elas não estão expressamente previstas no texto constitucional. Então, ao elencar assim uma competência, já fique meio com o pé atrás. Tá? Professor, tem uma competência que está estabelecida que no texto constitucional que seja do Estado? Tem sim. Para dispor sobre gás canalizado. Falou sobre gás canalizado, aí você já liga com o Estado. A situação aqui é trânsito e transporte. Não temos um rol de competências privativas do Estado dentro do texto constitucional. A sua competência é remanescente. Como é que o nosso legislador repartiu competências dentro do texto constitucional? Pelo princípio da preponderância de interesse. Ele elencou taxativamente competências exclusivas de natureza material para a União e competências privativas de natureza legislativa passíveis de delegação à União. A União pode autorizar estados, Distrito Federal, a legislarem sobre questões específicas da tua competência privativa. Essa disposição está elencada no parágrafo único do artigo 22. Só que a competência exclusiva da União, ela é indelegável, porque são competências materiais. A União precisa fazer aquilo. Então, ela precisa fazer. Ela não pode delegar para que outros entes federativos, Estados, Distrito Federal, o exerçam. Então, cuidado, tá? Exclusiva não tem delegação, privativa passível de delegação. Avançando, vamos ter competências comuns também de natureza material e administrativa, que são deveres, né, praticamente deveres de todos os entes federativos, União, Estados, DF e municípios. Todos eles poderão exercer, né, o exercício por parte de um não afasta a competência do outro. E temos a competência concorrente. Competência concorrente que consubstancia-se na capacidade da União de editar normas gerais e dos Estados e Distrito Federal de legislarem sobre questões específicas, suplementando a legislação federal. Em hipótese de inexistência de lei federal, Estados e Distrito Federal exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades, se não existir lei federal. Existiu lei federal, a competência é suplementar. Inexistiu a possibilidade de legislar de forma plena. Agora, cuidado. A banca gosta de colocar legislar de forma geral. Não. A competência para legislar sobre normas gerais, dentro da competência concorrente, ela é exclusiva da União. A União não outorga a edição de normas gerais. É dela, é do texto constitucional. E não há capacidade de entes legislarem sobre normas gerais. Só ela, só a União. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei local, lei estadual ou distrital, naquilo que for contrário. Então, cuidado com os parágrafos do artigo 24 que eles gostam de aparecer em prova. Avançando, vamos falar sobre as alternativas. Ainda está faltando, nós não marcamos a alternativa correta. Vamos analisar a alternativa D. Compete privativamente à União proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Claro que não, isso daqui é dever de todos. É o que, professor? É dever de todos. É dever de todos, a competência não é privativa da União. A competência aqui é uma competência comum. Todos os entes federativos precisam proteger os documentos, as obras. É obrigação de todos. A competência comum está errada a D. E, por lógica, a E seria a alternativa correta. Vamos analisar. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Show de bola! A alternativa E é a alternativa correta. Pode marcar aí, é justamente aquilo que nós analisamos aqui no artigo
24, o parágrafo 1º, tá? Parágrafo 1º, parágrafo 2º. Salvo engano, essa disposição está no parágrafo 2º. Vamos conferir agora na fundamentação. A alternativa A errada, são bens da União, tá aqui, ó, as terras devolutas, aquilo que comentamos, bens da União. Alternativa B errada, são bens da União, os potenciais de energia hidráulica, também comentamos. Alternativa C errada também, compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, tá? Tem o capacete de pimenta que você pode utilizar para te ajudar a identificar as competências privativas da União. No curso aqui do professor Francion, ele coloca aí, tá? E a alternativa D está errada, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá? Proteger os documentos, as obras e os outros bens de valor histórico, artístico e cultural. E a alternativa E está certa, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, e tem aqui os parágrafos, tá? Deixa eu ver se é o parágrafo 2º mesmo. O primeiro diz, no âmbito da legislação concorrente, a União vai estabelecer normas gerais, é o segundo, ó, tá aqui. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Não é complementar, é suplementar. Se colocar complementar, estará errado. E aí, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades, e a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Bacana, povo? Damos uma olhada aqui no nosso chat. Show, o professor aprofundou. Aprofundei sim, Julie Li, aprofundei. Carlos, a aula ficará disponível? Ficará disponível sim, já responderam. A do Estado é remanescente, show de bola, Julie Li. Professor, poderia comentar novamente a competência exclusiva e privativa? Vamos comentar sim. Exclusiva. Pois bem, para nossa amiga Tassiana Mendonça, a competência exclusiva ela está elencada no artigo 21 da Constituição Federal. São competências de natureza material, de cunho administrativo, atividades relacionadas à gestão. E quem vai gerir é a União, por isso elas são indelegáveis. É aquilo que a União tem que fazer. Não há possibilidade de um outro ente federativo fazer. Nós não estamos falando em legislar, estamos falando em executar, tá? E aí, ao fazer aquilo dali, a União vai estar exercendo as funções, e aí a gente tem diversas funções, ou agindo em nome do Estado, se for o presidente da República, função de chefia de Estado, ou afetas ao governo, então são funções de natureza federal ou nacional, afetas ao ente federativo União, ou adstritas à República Federativa do Brasil, indelegáveis. Só a União pode fazer, artigo 21. Aí tu pensa, professor, e a competência privativa também é só a União? Sim, é só a União. Só que o parágrafo único diz o seguinte, há a possibilidade da União, através de lei complementar, autorizar estados, e aí o Distrito Federal, porque ele tem natureza híbrida. Se autoriza estados, autoriza o Distrito Federal também, a legislarem sobre questões específicas da competência privativa da União. Então, a União pode, por exemplo, autorizar um Estado, o Distrito Federal, a legislar sobre energia, sobre transporte. Há essa prerrogativa? Sim, desde que ela autorize através de lei complementar e diga quais são as questões específicas que o Estado e o Distrito Federal poderá legislar. Por isso que nós falamos que a competência privativa é delegável, né? E aí o povo gosta de fazer uma alusão. A privativa é a privada, né? A pessoa chega apertada na tua casa, doida para usar o banheiro, e aí eu posso usar o banheiro? Aí você vai olhar para ela e fala, você quer usar a minha privada? Sim, né? Então é para fazer o quê? O 1 ou o 2? Aí ele fala, é para fazer o 1. Então, para questões específicas, quer fazer o 1, eu autorizo. Delegou o uso da privada. Privativa é a privada. Você autoriza, né, para questões específicas, né? Se fosse o 2, talvez ele não autorizasse. Mas a exclusiva com X é a escova de dente, escova com S, tá? É aquilo que você não empresta para ninguém. Por quê? Porque eu vou fazer uso dela e não delego o uso à pessoa, só eu utilizo. Então a exclusiva é a escova de dente indelegável. A privativa é a privada para questões específicas.
específicas. Agora, Tassiana, não tem como você errar. Bacana, povo? Vamos para a questão número 6, porque o tempo urge, né? Está acabando o tempo do professor. A respeito dos poderes executivo e legislativo, assinale a alternativa correta. O presidente da República ou o vice-presidente que se ausentar do país por 20 dias, sem licença do Congresso Nacional, não estará sujeito à perda do mandato. Meu amigo, passou de 15 dias e está sujeito. Então, essa alternativa aqui está errada. Por quê, professor? Ele não pode se ausentar por período superior a 15 dias sem autorização do Congresso Nacional. Se ele fizer, estará sujeito à perda do cargo. Na questão disse 20, então a questão está errada. Estará sim sujeito à perda do mandato. A competência para nomear os ministros de Estado é do presidente da República. Muito bem, mas a de exonerar compete ao Procurador-Geral da República. Errado. A competência para nomear e exonerar ministros é do presidente da República. Tá? Então, desonerar não é do PGR, questão errada. Uma medida provisória não poderá ser revogada por outra medida provisória. Pode sim. Ué, já tem a resposta aqui, alternativa D, que coisa. Tá? Apareceu a resposta aqui. Não tem problema, releve, a gente nem leu a D. Tá? A C está errada. Uma medida provisória não poderá ser revogada por outra. Há sim a possibilidade de uma medida provisória revogar a outra. D, o Tribunal de Contas, vamos ver se ela é correta, né? Já que ele já entregou aí de cara a nossa questãozinha. O Tribunal de Contas da União detém a competência para a iniciativa de lei que trate sobre sua lei orgânica. Sim. Suas atribuições. Sim. Competências. Muito bem. Cargos e servidores. Sim. De fato, a alternativa D é a alternativa correta. O Tribunal de Contas tem autonomia administrativa e financeira. Então, a iniciativa da lei que vai tratar sobre a sua organização, atribuições, competências, cargos e servidores é do próprio Tribunal de Contas da União. E a iniciativa de lei do presidente da República será exercida perante o Senado. Errado, é perante a Câmara. E aí você já leva para a tua prova. Perante o Senado, só se for mesa ou senador. Tá? Projeto de lei de autoria de mesa ou de senador, ok? Aí a casa iniciadora será o Senado. Todas as outras hipóteses, a casa iniciadora será a Câmara. Por exemplo, na situação do Tribunal de Contas apresentando a lei, versando sobre a sua organização, a casa iniciadora também será a Câmara dos Deputados. Então, resposta alternativa D, agora você apareceu, não é verdade? E aqui está a fundamentação. A está errado, o presidente e o vice não poderão ausentar por período superior, está aqui, ó, a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Errado, compete privativamente ao presidente nomear e exonerar os ministros, por isso que a B está errada, então ele nomeia e exonera, bacana. A C está errada, tá? Aqui, ó, vamos destacar. Como qualquer outro ato legislativo, a medida provisória é passível de abrogação mediante diploma de igual ou superior hierarquia. A revogação da MP por outra MP apenas suspende a eficácia da norma abrogada, ou seja, da norma que foi afastada, que voltará a vigorar por tempo que lhe reste para apreciação caso caduque ou seja rejeitada a MP abrogante, aquela que revogou a primeira MP. Então, bacana, uma pode revogar a outra, sim. Está aqui o julgado para vocês, decisão antiga, Supremo Tribunal Federal. A D está certa, artigo 73 combinado com 96, bacana, eu nem vou ler para fundamentar. E aqui nós temos o organograma do Poder Judiciário, elencado no artigo 92. Cuidado! Professor, por que você trouxe o organograma? Para que você veja aí a disposição, como estamos dentro da justiça, do nosso poder judiciário. Supremo é o órgão cúpula. O CNJ detém atribuições, só se for atribuições mesmo. Atribuições administrativas e o CNJ não está ligado como instância recursal aos demais órgãos do Poder Judiciário. Não sobe questões jurisdicionais para o CNJ. Vamos ter 4 tribunais superiores, STJ, TST, TSE e o STM, e cada um dentro de uma espécie de justiça, ok? O STJ é a última instância da justiça comum, que se divide em duas, justiça comum federal, que eu estou destacando aqui, e justiça comum estadual. A federal, na primeira instância, juízes federais, tribunais regionais federais.
Na primeira instância estadual, juízes estaduais e do DF Territórios e os TJs e mais o TJDFT. Lembrando, na primeira instância trabalham juízes de direito e substitutos, na segunda instância desembargadores e lá nos tribunais superiores ministros. Já aqui nós temos a justiça especializada, criada para julgar a matéria na qual ela se insere. Por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho é a última instância da Justiça Trabalhista, então nós só julgamos causas trabalhistas aqui na Justiça Trabalhista, formada em primeira instância pelos juízes do trabalho e em segunda pelos tribunais regionais de trabalho. Nós temos aqui a Justiça Eleitoral, formada em primeira instância pelos juízes eleitorais, tribunais regionais eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral. Atenção especial aqui, ó, aqui mesmo. Preste atenção. Nós temos a Justiça Militar dividida em duas. Vamos dividir aqui a Justiça Militar. A Justiça Militar Federal, tá? Está bem aqui, onde nós vamos ter os juízes militares federais e os conselhos de justiça militares federais, que vão julgar crimes militares praticados pelos membros do Exército, ok, Marinha, ok, e a aeronáutica, tá? A aeronáutica. Crimes militares praticados pelos militares federais. Aqui nós temos a Justiça Militar Estadual. Então, tu pode colocar aí, Justiça Militar Estadual, mais do DF. Vai julgar quem, professor? Os militares estaduais que praticarem crimes militares. Por exemplo, Corpo de Bombeiros Militar, tá? Só para que você tenha uma noção, os policiais militares, aqueles que estão estipulados nas respectivas constituições estaduais. Julga só crimes militares? Não, violação de disciplina também. A Justiça Militar Estadual julga, a federal não. Cuidado! Artigo 125, parágrafos 3º, 4º e 5º, leitura obrigatória para qualquer prova que tu for fazer. Quem for fazer STM precisa ler, ok? Para estar alinhado a essas disposições. Nós teremos uma questão dessa na prova da STM. Professor, quem está na segunda instância da Justiça Militar Estadual? É a regra do artigo 125, depende. Pode ser o TJ estadual, esse cara aqui, ó, pode funcionar como segunda instância da Justiça Militar, ou nos estados onde o efetivo seja superior a 20 mil homens e seja criado, através da Lei de Organização Judiciária e previsão na Constituição Estadual, um Tribunal de Justiça Militar, tá? Vai julgar os militares do Estado, TJM. Salvo engano, nós temos em Minas, São Paulo e no Rio Grande do Sul. Não é? Salvo engano, nós temos TJM aí nesses 3 estados. Tá? Depois você confere, Rio Grande do Sul, acredito que sim, São Paulo sim, Minas Gerais sim. Tá? São os estados aí que teremos o Tribunais de Justiça Militar. Tá? Há possibilidade, segundo o artigo 125, parágrafo 3º, de serem criados, onde o efetivo seja superior a 20 mil homens. Avançando, meu povo, vamos para a questão número 7. É incorreto afirmar que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originalmente, tá? Incorreto. O que o Supremo não julga, que eles colocaram aqui que não é competência do Supremo. Então, nós vamos ter várias competências do Supremo e uma que não é competência do Supremo. A ação declaratória de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Isso é competência do Supremo. Então, eu quero a incorreta, não vou marcá-la. Nos crimes de responsabilidade, o presidente da República e o vice. Opa, crime de responsabilidade está fácil. A competência é de quem? É do Senado, não é do Supremo. Artigo 52, inciso 1. Então, a nossa incorreta já é a alternativa B, não tenha dúvida alguma. Pode marcar aí a alternativa B, porque o Supremo julga o presidente e o vice se eles praticarem crime comum. Crime comum, a competência do Supremo. Crime de responsabilidade, competência do Senado. Alternativa C, litígios entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União. Show de bola. Professor, e se o litígio for entre Estado estrangeiro, organismo internacional e Estados, Distrito Federal, também a competência do STF? Também a competência é do STF, tá? Estado, Distrito Federal, União,
a competência será do Supremo Tribunal Federal. Se for município ou cidadão versus Estado estrangeiro, organismo internacional, a competência será de um juiz federal. Bacana, povo? Subindo para o STJ em sede de recurso ordinário constitucional. Também compete ao STF julgar os processos afetos à extradição solicitada por Estado estrangeiro e o mandado de segurança contra ato do presidente da República. Muito bem. Ok, povo? Alternativa correta, alternativa B. A última questãozinha que nós vamos resolver. É claro, se o seu concurso é de polícia, o professor não poderia deixar de fora uma questão afeta a segurança pública elencada lá no rol do artigo 144. Então, para você que ficou aí assistindo até o finalzinho, vamos debater segurança pública. Vem comigo! No que tange à disciplina constitucional da segurança pública, analise as seguintes afirmações. A Polícia Federal é órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, que desempenha exclusivamente funções de polícia judiciária. Muita maldade. Professor, essa questão não está certa? Não. A Polícia Federal exerce com exclusividade a função de polícia judiciária da União, tá? Ele trocou palavrinhas aqui para tentar te enganar. Não caia nessa, não. Ela exerce a função de polícia marítima, exerce a função de polícia aeroportuária, tá? Reprime o tráfico ilícito de entorpecentes. Então, a partir do momento que faz só a função de polícia judiciária, a questão está errada. As polícias civis são órgãos estaduais que desempenham exclusivamente funções de polícia judiciária, ressalvada a competência da União e a apuração das infrações penais militares. Aí sim, polícia civil, eu tiro, militar, eu tiro a competência do policiamento, tira a competência da Polícia Judiciária da União, aí sim ela exerce, assim, desempenho exclusivamente as funções de Polícia Judiciária. Muito bem, tá certinho o item 2. Vamos para o 3. Os municípios podem constituir guardas municipais? Podem. Que desempenharão atividades de proteção de bens, serviços e instalações municipais? Pode. Bem como patrulhamento ostensivo das vias municipais? Aí é invenção da banca. Tá? Os municípios, esse patrulhamento ostensivo aí das vias são regulamentados através do respectivo estado. Tá? O parágrafo 10 da Constituição Federal trouxe isso para você. Então, tá aqui quais estão corretos. A B, não é verdade? Apenas o 2. Fundamentação, para a gente comentar. Item 1 está errado. Está aqui, ó, Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União em carreira, destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social em detrimento de bens, serviços e interesses da União, suas entidades autárquicas e empresas públicas. Veja que ele não fala de sociedade de economia mista. Bacana, povo. Assim como outras infrações cuja prática tem repercussão interestadual ou internacional e exige a repressão uniforme. Prevenir ou reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando desse caminho, sem prejuízo da ação fazendária. Exercer funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. E aqui, ó, a pegadinha estava aqui. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. O 2 está certo. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia judiciária, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. O texto constitucional não traz outras competências da Polícia Civil, não. Item 3. Ele está errado. Artigo 144 diz aqui, ó, que os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, mas olha o parágrafo 10. É ele que eu fiz a menção. A segurança viária exercida para a preservação das ordens públicas e da incolumidade das pessoas e de seu patrimônio nas vias públicas, compete, inciso 2, no âmbito dos estados, do DF e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira na forma da lei.
Então o Estado vai colocar dentro da Constituição Estadual quem é o responsável, o DF, dentro da lei orgânica do DF, quem é o responsável, e os municípios irão elencar dentro das respectivas leis orgânicas os responsáveis. Bacana, povo! Professor, vai ficar disponível? Vai sim. Galera, essa aula ficará disponível. Carlos Teixeira, muito obrigado, professor. Eu que te agradeço, Carlos Teixeira, pela companhia aqui nessa tarde maravilhosa. Tassiana, parabéns, professor, sua aula é excelente. Eu que agradeço, beijo no coração, excelente prova para vocês. Meus queridos amigos e alunos que passaram aí 1h04 com o professor Francion, ultrapassei 4 minutos do meu tempo. Tem a galera querendo gravar aqui, ó, é rapidinho. Tinha um bola, todo mundo fazendo o melhor para vocês. Eu desejo para você que vai fazer a prova da Polícia Civil do Rio Grande do Sul uma excelente prova. Calma, faça uma revisão e atentos. Vocês viram que a Fundatec é uma banca que adora fazer maldade. Mas você está vacinado e você tem muito mais competência para responder às questões da Fundatec a partir de agora, identificando aí as suas respectivas maldades. Bacana, povo? Então, excelente prova, calma, tudo vai dar certo. Tá? Vamos permanecer aí mais alguns dias juntos. Eu convido você a estar aqui, ó, Polícia aí do Estado do Rio Grande do Sul. Use o cupom PCRS, 20% de desconto, todos com 20% de desconto off, válido até 5 de fevereiro, tá? Até domingo. Beijo no coração, excelente prova, excelente tarde e conte comigo e com toda a equipe do Estúdio Aulas na sua aprovação. Até mais, meu povo. Valeu!